E aí galera do EMP, tudo bem com vocês? Tô passando aqui rapidinho só pra avisar que esses 30 minutos aqui no YouTube são 100% gratuitos. Mas se você quer assistir essa aula completa e quantas vezes você quiser, acesse o nosso curso completo. O link vai estar aqui na descrição e você vai assistir essa e várias outras aulas quantas vezes você quiser. Fica com essa aula imperdível com o Igor Ximenes. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom galera? Sou o professor Igor Ximenes, estou aqui de volta na família EMP Concursos. E hoje nós vamos gravar algumas questões sobre enfermagem e saúde do trabalhador, tá? É muito importante, o tema de extrema relevância, não só para o âmbito de concurso, mas para o âmbito de conhecimento do seu trabalho, tá? Tem muitos trabalhadores hoje que não sabem nem o que é acidente de trabalho, quem resguarda eles, quais são as normas que os resguardam, tá? E costuma cair bastante em concurso público, tem alta relevância para concurso público. Tá? Hoje nós temos algumas questões muito pertinentes, muito interessantes. Tá? Eu vou abordar algumas temáticas anteriores para a gente conseguir responder de forma adequada essas questões, que vocês tenham esse conhecimento prévio, e eu vou deixar algumas dicas para vocês procurarem também posteriormente a essa aula. Tá? Eu inicio novamente em mais uma aula com vocês, indicando vocês adquirirem tanto o curso material completo quanto o livro, tá? Que faz parte desse pacote, desse material didático completo, tá? Esse livro aqui, essas questões que a gente vai resolver são desse livro, tá? São de extrema relevância, de extrema importância para quem quer alcançar o tão sonhado concurso público, ok? E se você tiver esse material em mãos, vai te ajudar e muito nessa busca diária de estudos para o concurso público. Tá? Vamos começar, obviamente, pelo início. Tá? E como assim o início? De onde surgiu a ideia de que o trabalhador tem que ter segurança no seu âmbito de trabalho? Quais são os riscos? O que é um risco? Quais são os riscos que o colaborador tem, o funcionário tem, dependendo do âmbito de trabalho, onde que ele vai trabalhar. Tá? Então a gente tem que ter bastante ciência e é um tema muito amplo, muito complexo, tá? Que nós temos que abordar de uma forma muito cuidadosa, muito criteriosa. Nós temos várias normativas, várias NRs que a gente fala, né? Várias leis, vários decretos, e que eu vou citando um por um e posteriormente, obviamente pelo tempo, a gente não tem como detalhar todas as normas que a gente tem, normas regulamentadoras, mas vocês podem posteriormente já dar uma lida, dar uma destrinchada, porque faz parte do processo de estudo esse detalhamento, tá bom? Então, essa legislação da saúde do trabalhador, ela começa, obviamente, dentro da própria Constituição Federal de 1988. É óbvio que essa ideia do cuidado com o trabalhador, ela iniciou-se muito antes, mas constitucionalmente, legislativamente, ela veio a partir da Constituição Federal de 1988, onde no seu artigo 200, ok? Ela diz o seguinte: a assistência à saúde do trabalhador passa a ser de competência do SUS, tá? E isso vem através da lei orgânica também, 8080/90, dizendo o seguinte, que através do seu artigo 6º, ela regulamenta o SUS e suas competências no campo da saúde do trabalhador. Olha que legal. Então, a partir da Constituição de 88, tá? Passa a ser do SUS, passa a ser de responsabilidade do SUS, a saúde do trabalhador. E na lei orgânica de 8080/90, obviamente, em seu artigo 6º, ela vai regulamentar essas competências, vai regulamentar as competências do SUS quanto à saúde do trabalhador. Só que essa ideia, como eu já disse para vocês, iniciou-se muito antes da Constituição Federal. Tá? Ela iniciou-se basicamente em 1919, podemos citar com a criação da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Tá? Que foi um resquício, foi uma consequência do Tratado de Versalhes. Tá? Então a gente tem que entender o seguinte: essa ideia, esse conceito de se preocupar com a saúde do trabalhador, ela iniciou-se basicamente, tá? Em 1919. E começou-se a entender o seguinte: não é somente o ambiente que traz risco para o paciente, para o colaborador, para o trabalhador, mas também a sua própria questão pessoal, psicológica, tá? O ser biopsicossocial influencia também no seu trabalho. Então, quanto mais problemas psicológicos esse colaborador tiver, maior será o impacto no seu âmbito de trabalho, tá?
Em 1943, a CLT foi criada. Tá? A CLT já é até bem mais antiga do que a Constituição Federal. E ela começa a normatizar, a dar direcionamento para as leis que vão resguardar os trabalhadores e resguardar também, dar um direcionamento, aliás, para os empregadores. Tá? Então, nós temos empregado e empregador. Empregador é quem emprega alguém, o empregador é quem é empregado, ok? Então, nós temos que entender que a CLT, ela dá direcionamento tanto para o empregador quanto para o empregado. Ela norteia esse direcionamento trabalhista, tá? Nós temos algumas leis, decretos aqui que a gente não pode esquecer. E também algumas NRs que eu vou citando no posterior do vídeo para vocês. Por exemplo, a lei número 5.452 de 43, tá? Que ela diz o seguinte, ela institui a consolidação da CLT. Lembra que eu falei anteriormente que a CLT foi instituída em 43 através da lei 5.452, tá? Que institui a consolidação da CLT com o objetivo de regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho nela previstas, além de atender à necessidade de proteção ao trabalhador. Então, nisso, o trabalhador ele passa a ter direitos, tá? Ele começa a entender, tá? Quais são as suas formas de proteção, de prevenção ao trabalho também, quais são qual a função do empregador dentro dessas normativas, dentro do empregado. Então, a gente tem que ter bastante ciência de número. Eu costumo falar, tem número, cai em prova. Não tem jeito, ainda mais sendo lei. Tá? E falou de saúde do trabalhador, é falar em número, falar de legislação. Então, tem número, vai cair. E essa aqui é uma lei muito importante, porque fala da CLT, que é a base do empregado hoje em dia, o que dá direcionamento trabalhista para o empregado e para o empregador. Nós temos a lei 8.213, nós temos a lei 8.213 de 91, que ela dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras previdências. Só que observa, a lei, deixa eu só consertar aqui, a lei 8.213 é de 91, não é? Só que ela vai dispor sobre os planos de benefícios da Previdência Social. Só que ela só vai ser o seu regulamento só vai ser aprovado por um decreto em 99, 8 anos após a sua implementação. Então ela só vai ser regulamentada 8 anos após a sua criação, por um decreto de número 3.045. Tá? Então, voltando, os benefícios da Previdência Social vêm através da Lei 8.213/91. E ela vai ser regulamentada pelo Decreto 3.045/3045/99, 8 anos após a sua criação. Tá? E a Portaria 1.339/99 do mesmo ano institui a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Isso aqui é muito importante, gente. Nós temos uma lista enorme de doenças relacionadas ao trabalho. A gente pensa hoje em dia num conceito simples. A gente ouve muito falar sobre LER, por exemplo, tá? Por esforço repetitivo. Nós não temos somente a LER, nós temos várias outras. E LER, que vocês vão observar hoje, que é um termo que a gente nem utiliza mais, já está caindo em desuso, está sendo alterado. Por quê? LER foi utilizado anteriormente, há muito tempo atrás, em âmbito geral, não tinha uma especificação. Tá? Isso vai depender muito do seu trabalho diário. Pessoas que costumam digitar muito, escrever muito, costumam ter tendinite. Ah, então tendinite é uma LER? Não. Tendinite é uma inflamação dos tendões. Tá? Ela é uma DORT, na verdade, que a gente já está utilizando mais hoje. Que eu vou especificar esses temas para vocês posteriormente. E nós temos uma portaria muito importante de 2002, tá? Que é 1679, de 19 de setembro de 2002, que ela vai estruturar o RENAST, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Então, essa rede nacional, ela nos dá vários âmbitos do que seria, por exemplo, um acidente de trabalho, o que é considerado um acidente de trabalho. Então, quais são os riscos ocupacionais que a gente tem, riscos biológicos, riscos físicos. Então, a gente tem que entender tudo sobre isso.
tá? E essa portaria, ela vai estruturar o Renasce, tá bom? Então, todo trabalhador dentro do seu âmbito de trabalho, todo empregador, tem que ter ciência do que é o Renasce, tá? Nós temos ainda, olha quantos decretos eu já falei, quantas leis eu já falei, quantas portarias eu já falei, quantas NRs eu ainda vou falar. Então, a gente tem que ter bastante ciência disso. O decreto 7.602/2011, ok? Ele cria a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Então, é um decreto até recente, 2011. Tá? Ele vai criar a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Não falou do trabalhador nem trabalhadora, só de segurança no trabalho. Tá? E ele tem alguns princípios que costumam cair muito em prova. Tá? Princípio primário, universalidade. Todo mundo sabe o que é, por estar incluso também nos princípios do SUS. Prevenção. E essa prevenção é a prevenção de acidentes, prevenção de agravos durante o seu âmbito de trabalho, o seu horário de trabalho. Precedência das ações de promoção, proteção e prevenção sobre a assistência, reabilitação e reparação. Então isso é muito importante, porque nós temos que não só tratar aquele paciente que teve um acidente de trabalho, mas também evitar, prevenir esses acidentes de trabalho. Nós sabemos hoje em dia que, por exemplo, aqui nós temos, dentro da nossa área, que é a enfermagem, nós temos diversos colaboradores que, infelizmente, acabam, por um momento de descuido ou realmente por uma situação que fugiu do seu controle, tendo algum acidente de trabalho com material pérfuro cortante. Então isso é uma maneira, tá? Esses princípios são para nos dar direcionamento de como evitar esses problemas. A gente sabe que pode ter a transmissão de uma doença infecto-contagiosa, tá? Através desse acidente de trabalho. Diálogo social e integridade. Tá? Manter a integridade física, psicológica e social do seu trabalhador. Hoje em dia não é só a integridade física. Nós temos também, por exemplo, a integridade psicológica. Nós sabemos que tem alguns empregadores, que eu não vou adentrar no mérito de qual escala hierárquica do empregador, mas nós temos empregadores hoje que causam um transtorno psicológico nos seus colaboradores. Tá? Claro que eu creio que não seja de forma proposital, mas de uma forma indireta acabam causando, e isso traz danos para a própria empresa, para o próprio empregador. Hoje em dia nós temos as síndromes, por exemplo, a síndrome de burnout, que é o estafamento profissional, que é cada vez maior dentro da área da enfermagem. Tá? Nós sabemos que a enfermagem é uma das profissões com maior índice de afastamento psiquiátrico. Então nós temos que ter bastante ciência desses princípios. Tá? A portaria do Ministério da Saúde, número 1823, de 2012, cria o seguinte: a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Olha que legal. Em 2011, nós temos um decreto que cria a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, tá? Que tem alguns princípios que vão manter a segurança no trabalho. Não especifica sobre o trabalhador, ok? Mas são, por exemplo, aqueles princípios que quando o auxiliar de serviço geral estiver realizando a limpeza do chão daquele ambiente, que estiver líquido, tiver risco de queda, você coloca aquela plaquinha de que o ambiente está molhado, é risco de queda, e aí você tem, por exemplo, a prevenção de algum acidente de trabalho. Essa portaria aqui, do Ministério, ele fala o seguinte: ele não dá só para o ambiente, é uma política também que ela vai abordar a prevenção, o tratamento do trabalhador. Ele é específico para o trabalhador e a trabalhadora, e não somente para o ambiente de trabalho. Então, isso aqui ele é mais específico para o próprio empregado, tá bom? E nós temos duas NRs que especificam muito bem isso, que é a NR5 e a NR6, tá? A NR5, ela fala da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? NR são normas regulamentadoras. São normas que vão regulamentar e direcionar a nossa tratativa em diversos assuntos diferentes.
tá? A NR5, tá? Ela especifica a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que eu vou especificar cada uma delas para vocês aqui, que é de suma importância. E a NR6, tá? Ela já entra no âmbito do EPI, Equipamento de Proteção Individual. O EPI a gente pensa muito na área da enfermagem, mas se nós formos analisar dentro de diversas outras profissões, utiliza a EPI também, auxiliar de limpeza, lavanderia, manuseio de rejeitos químicos, de rejeitos de saúde, nós temos também os farmacêuticos, nós temos diversas profissões hoje que precisam de equipamento de proteção individual e dependendo do seu setor, o equipamento muda de um profissional para outro. Um exemplo claro, quem trabalha hoje na área da enfermagem dentro do CME tem um equipamento de proteção individual que os outros setores não têm, tá? Que é a proteção auditiva, devido ao barulho das máquinas que a gente tem que utilizar, porque senão pode causar uma surdez gradativa. Tá? Então nós temos que entender que nós temos normas e nós temos também as obrigações do empregador e do empregado dentro dessas normas regulamentadoras. Para especificar sobre a CIPA, que está dentro da NR5, o objetivo da CIPA, obviamente, como o próprio nome já diz, é a prevenção de acidentes e doenças recorrentes do trabalho. Ah, mas são doenças e acidentes em casa? Até podem ser. Não necessariamente um acidente de trabalho é no ambiente de trabalho. Ele pode ser no trajeto até o trabalho ou em outro local. Um exemplo claro. Nós temos um enfermeiro que vai fazer o curativo, sai do seu postinho de saúde, seu centro da unidade básica, e vai fazer o curativo de um paciente lá no domicílio do paciente. E nesse domicílio ele precisou realizar uma punção, precisou realizar algum outro procedimento que não somente o curativo. E após ou durante o processo de implante do catéter periférico, ele se perfurou. Isso, ele não está no seu ambiente de trabalho, não está na unidade básica, está fora da unidade básica, mas é considerado sim um acidente de trabalho. Porque ele está fora do seu ambiente de trabalho com propósito trabalhista, tá? Sendo enviado para um propósito trabalhista. Nós temos aqui também a CIPA, um objetivo de tornar compatível permanentemente o trabalho, preservando a vida e causando a promoção da saúde do trabalhador. Olha aqui que legal. Então ele não tem só aquele pensamento de prevenir doenças. Vou evitar a doença. Não, eu vou também melhorar a saúde do meu colaborador. Porque é uma questão muito lógica, pessoal. Se eu tenho um colaborador em que a saúde dele está degradada, está baixa, a produtividade dele também vai cair. Quanto maior a saúde do meu colaborador, do meu empregado, e aí eu entro não no mérito de ser empregado, de mandar, mas do termo empregado e empregador, ok? O seu empregado, ele tem uma qualidade de saúde baixa, não estou falando de doença, mas tem a qualidade de saúde baixa, ele vai produzir menos. Se eu tenho um empregado que a qualidade de saúde dele é alta, na teoria sua produtividade também vai ser alta. Tá? Então essa determinante entre saúde e produtividade, ela tem que se manter muito próxima. Quem constitui CIPA? Tá? Quem constitui essa comissão? Qualquer empresa com 5 colaboradores, com 2 colaboradores, pode ter CIPA. Tá? Na verdade, quem constitui CIPA, e eu vou especificar daqui a pouco sobre a quantidade de membros, a CIPA, empresas privadas, instituições beneficentes, sociedade de economia mista, cooperativas, órgãos de administração direta e indireta e associações recreativas. Ou seja, praticamente toda amplitude profissional. Toda amplitude que englobe colaboradores. Tá? Nós falamos de empresa privada, cooperativas, só de economia mista. Então, tudo isso pode ter essa comissão de prevenção de acidentes. Tá? E qual é a composição da CIPA, na verdade? Nós temos que pensar em 2 situações, empregador e empregado. Basicamente é isso. Temos a pessoa que emprega e temos a pessoa que é empregada, ok? A parte do empregador na CIPA é por indicação do próprio empregador, tá? O empregador vai indicar o presidente da CIPA, alguns membros e suplentes.
E o empregado, o representante, porque são várias representações, nós temos a representação do empregador e a representação do empregado. A representação do empregado é por eleição direta, ok? Eleição direta. Quem tiver mais votos é eleito da CIPA. E aí nós temos a eleição do vice-presidente, de alguns outros membros e alguns suplentes, tá? Então o que é o suplente? É aquela pessoa que vai substituir o membro caso ele tenha algum problema específico e não possa exercer aquela função dentro das reuniões que eles têm mensalmente, enfim, dentro do seu próprio calendário. E todos esses dois, tanto o empregador, os representantes do empregador e os representantes do empregado, vão indicar o secretário da CIPA, tá? Que vai ter uma função primordial de intermediar essas duas relações dentro da sua própria reunião da CIPA. E nós temos aqui o funcionamento da seguinte forma. Nós temos reuniões ordinárias mensais, em que todo mês a CIPA tem uma reunião para verificar dados, para verificar melhorias, novos estudos. E nós temos reuniões extraordinárias, quando houver necessidade. Vamos supor que aconteceu um problema seríssimo no ambiente de trabalho, em que não foi normatizada alguma atitude para evitar um acidente, e aconteceu um acidente de trabalho, em que, por exemplo, todos os membros da CIPA tiveram uma responsabilidade em cima disso. Eles podem realizar uma reunião fora da sua programação para debater sobre esse assunto. Tá? E nós temos o quadro da CIPA, que aí vai depender da quantidade de funcionários, de colaboradores que aquela empresa vai ter. Então vamos imaginar, se eu tenho aqui, por exemplo, de 0 a 19 colaboradores, eu não tenho necessidade de ter uma CIPA. Não tenho necessidade. Agora, se eu tenho de 20 a 29 colaboradores, eu já posso ter um membro efetivo e um suplente. De 30 a 50, mais um e um suplente. De 51 a 80, 3 membros efetivos e 3 suplentes. Então, quanto maior o número de colaboradores, maior o número de membros dentro da CIPA. Tá? E acima de 10 mil colaboradores, a cada 2.500 acrescentar 2 colaboradores efetivos e 2 suplentes. Tá? Então nós temos que entender muito bem sobre essa quantidade, até porque quem participa da CIPA tem algumas vantagens, além, obviamente, de estar englobado nesse processo de segurança do trabalho, de segurança do trabalhador. Tá? A NR06. A NR06 ela engloba sobre os equipamentos de proteção individual. Mas, professor, o que é EPI efetivamente? É todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador. Vamos imaginar o seguinte, a luva é um EPI? É. A máscara? Também. Óculos de proteção? Também. Bota para os colaboradores que precisam, são auxiliares de serviços gerais? Também. Capote? Também. Então tudo isso faz parte da proteção do trabalhador. A função do EPI é a proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Então o próprio nome já diz, equipamento de proteção individual. Proteção, vai proteger o indivíduo. E o EPI de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto à venda ou utilizado pelo ambiente de saúde ou a empresa, tá? Com a indicação do certificado de aprovação, tá? Que é um certificado que aprova aquele material a ser utilizado. Então vamos imaginar, eu inventei em casa uma luva de um material novo, eu posso sair vendendo para o hospital? Não, não posso, tem que ser aprovado primeiro para depois eu começar a comercializar. A função da empresa dentro da NR6 também é colocada nesse âmbito. É de obrigação da empresa fornecer de forma gratuita, adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, o meu EPI. Então você, o querido enfermeiro, querido técnico auxiliar, que está sendo contratado por algum hospital, por exemplo, de grande porte, médio porte ou pequeno porte, os EPIs que você for utilizar no seu âmbito de trabalho,
é obrigação da empresa, no momento da sua contratação, ele lhe fornecer, em perfeito estado. Se você receber, por exemplo, um óculos de proteção que está rachado, já não vale, já não conta. Você tem direito a solicitar outro óculos, porque é de obrigação da própria empresa lhe fornecer isso, tá? Então, se você não recebeu esse EPI, não recebeu, vá atrás porque você tem direito sobre isso, tá? É obrigação da própria empresa. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção, enquanto os EPCs estiverem sendo implantados, e situações de emergência, tá? Isso aqui é o quê? Nós temos a empresa, tá? Ela tem algumas situações, por exemplo, em que ela não vai ter como fornecer os equipamentos. E quais são essas situações? As medidas de ordem geral não oferecem completa proteção. Vamos supor que a gente tenha que fornecer para aquele colaborador protetor auricular, protetor auditivo. Só que aquele protetor está passando por um processo de reavaliação, por quê? Saíram alguns artigos que comprovam que ele não tem efetividade. Então, naquele momento, enquanto não tiver aquela completa proteção, ele não surte efeito nenhum. Então, a gente tem que ter a comprovação de que ele está sendo efetivado. Tá? Aí, após essa efetivação, após a autorização, ele vai ter que lhe fornecer esse EPI. Enquanto os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, estiverem sendo implantados, ou em situações de emergência. Então, vamos ver a responsabilidade do empregador e a responsabilidade do empregado em relação aos EPIs, que é muito importante a gente saber nossas responsabilidades. Primeiro, empregador, adquirir o adequado ao risco de cada atividade e exigir o uso. Então, se o supervisor, o enfermeiro, está cobrando o uso, não é porque ele é chato, é porque é a função dele. Tá? Ele tem que exigir o uso do EPI que está sendo fornecido. Isso daí está escrito na própria NR. Tá? Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Também não adianta somente jogar o EPI para o colaborador. Tem que treinar e mostrar como guardar, como utilizar, como conservar esse material em bom estado. Substituir, olha só que interessante, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Muito colaborador tem medo de, durante o seu processo de trabalho, perder o óculos de proteção, por exemplo. Ah, eu não vou falar com ninguém porque eles vão me dar uma bronca, vão me dar uma advertência. Eles podem... Na verdade, eles não vão me dar outro, eu tenho que comprar outro. Na verdade, a obrigação da empresa é ele fornecer outro, imediatamente. Você mostrou para eles que quebrou. Se durante um processo de RCP, o óculos, não sei, estava pendurado, caiu e quebrou. Aquele óculos ali, pela norma NR06, ela tem que ser substituído imediatamente, tá? Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador. Como é que funciona isso pela empresa? A empresa tem que ter um documento em que comprove que você recebeu, que ela te passou todos aqueles EPIs, porque não adianta ser o boca a boca, tá? Então tem que ter um protocolo assinado pelo colaborador de quais EPIs foram entregues ao colaborador, o estado geral daqueles EPIs e quando foi entregue, horário, data e sua assinatura. Assinatura do colaborador e assinatura do empregador, tá? As responsabilidades do empregado, que agora é uma parte muito importante. Usar, utilizando-se apenas para a finalidade a que se destina, tá? Obviamente, eu não tenho que pegar o meu óculos de proteção e colocar para ficar andando na rua, tá? Eu tenho que ter muita responsabilidade com os equipamentos que me são fornecidos. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. E essa é uma parte muito importante também. O empregador já faz a parte de me fornecer. Agora, a guarda e a manutenção, a conservação é de minha responsabilidade, do empregado. Tá? Eu não tenho como, por exemplo, deixar no local público, deixar no local coletivo os meus EPIs. Até porque é de equipamento de proteção individual. Já me foi fornecido. Eu tenho que ter cuidado com aquele material. Tá? Porque ele custa dinheiro.
tá? E além de custar dinheiro, ela tem extrema relevância durante o meu período de assistência. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso, para assim o empregador realizar a sua substituição. Tá vendo que a responsabilidade do empregado e a do empregador, elas casam? Elas têm uma ligação direta? Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado, que aí já entra aqui, ó. Essa parte aqui, em que o empregador vai te treinar, como é que guarda, como é que conserva, ele vai te exigir o uso da obrigação e é sua responsabilidade cumprir essas determinações. Ah, mas eu não concordo. Problema, tem que cumprir, tá? Você não concorda por quê? Tem algum embasamento científico? Debata com o empregador também. Mas enquanto não tiver, nós temos que realizar realizar o cumprimento dessa normativa, dessas determinações do empregador, tá bom? Muito obrigado, galera. Aguardo vocês. Até a próxima. Fique com Deus.